Saudações. No último vídeo eu falei brevemente sobre, foi um vídeo longo e eu falei sobre que um dos motivos pelos quais, né, que eu acho que diferencia MGTOWs, PUAs e Tradcons é a questão da aversão ao risco. Mas eu acho que é um assunto sobre o qual eu posso. Talvez é um assunto que talvez mereça um vídeo, ainda que breve, ainda que não muito longo. Então, qual que é o que eu expus lá, qual que é a minha visão com relação a isso e o que eu penso sobre essa questão. Porque de onde surgiu essa ideia? Como eu comecei a pensar nisso? Foi porque volta e meia eu recebo aqui no canal, é claro que a maioria é sempre muito respeitosa, a maioria né, dos meus inscritos eu são Red Pills e eu acredito que uma boa parte seja MGTOW, mas também tem aqueles que quando descobrem que eu tenho uma noiva ou que vem aquele vídeo em que eu falo sobre, que eu gravei junto com ela, né? Às vezes aparece alguém falando né, de forma. Se você procurar nos comentários, a maior parte eu apago, mas um ou outro sempre fica. Então, se você procurar, você vai encontrar gente falando que, né, ou desejando que eu seja corno, ou esse tipo de coisa assim, ou falando que, quero ver quando acontecer uma Maria da Penha, ela te denunciar pra Maria da Penha sem que você tenha feito nada, tudo mais. E eu entendo, eu sempre falo que eu entendo isso. Eu tô bastante ciente dos riscos, né? Mas Mas seja como for, ainda que eu esteja ciente, eu estou disposto a correr esses riscos, né? E eu sempre falo, não, mas eu entendo, mas eu estou disposto a correr esse risco, né? E eu não sei exatamente o que eu estou mexendo aqui, mas tá escuro, né, o vídeo. Bom, enfim. Mas o meu ponto é o seguinte, eu sei dessas possibilidades todas, tá? E o que acontece é que eu acho que você sempre tem que correr riscos calculados para tudo que você faz. Então, se você vai investir, né, você vai investir na bolsa de valores. Se você investir numa ação, a maior parte do tempo você vai obter retornos, né, que vão, assim, 10% é muito bom já, entendeu? Se você recebeu 10% de retorno no investimento em uma ação em um ano, já é muito bom, entendeu? Se isso se parte disso foi em dividendos, é melhor ainda, assim, sabe? Então, se você receber dividendos ano após ano, né? E com uma ação, você conseguir bater 10, 15%, 20% de retorno numa ação, seja através de dividendos, através de valorização, é muita coisa. São valores assim que você tem que levar em consideração que o retorno é sempre assim. Agora, quando cai, você perde muito mais às vezes. Então, é possível que o mercado caia 30%, 40% numa crise, né? E essa ação vai junto, né? E aí de repente vai demorar um ano para você receber o teu retorno. Em casos mais graves de crises mais duradouras, às vezes 5 anos, 10 anos, né? Então, só que qual que é o preço que você paga por não investir? Se você não investir em nada, nunca em lugar nenhum, você, né, não vai, assim, você não vai ganhar, assim, rios de dinheiro. Se você abrir um negócio é um negócio muito arriscado, né? Então, você abre um negócio hoje, a maior parte dos negócios quebram dentro de um ano, né? A grande maior parte. Então, eu dei o exemplo do meu livro, né? O meu livro, Escrito nas Sombras, vou até pegar. Ele
custo dele foi. Tem um custo, tem um custo de oportunidade, tem um custo de. Esse aqui. E quando eu publiquei em um ano em que o mercado caiu 42%. Então, verdade seja dita, as minhas cópias, cópias que ficaram comigo, eu não consegui vendê-las. Eu não vendi todas. Tem bastante livro aqui ainda comigo, né? Então, tudo que você vai fazer, né? Você vai abrir um negócio, você vai, né? Você vai. Eu já tive bastante, já entrei em bastante, já tive bastante empreitadas, assim, né? Eu sei que eu tô dentro da média ainda, porque como que é, para cada 12 tentativas, uma dá certo, né? De abrir negócio, de levar uma coisa para frente. Então, eu ainda tô dentro, mas eu já fiz bastante, já assumi bastante risco já. É, e já tive muito prejuízo. Mas nem tudo é prejuízo, né? E se você tem uma aversão maior ao risco, você vai ter uma vida mais segura. Mas você também vai ter um menor retorno. Assim, foi uma frase, olha só. Eu sou católico e eu sou muito crítico ao Edir Macedo e as igrejas pentecostais e neopentecostais no geral. E eu sou muito contra algumas práticas que eles têm, como a forma como eles cobram assim, trízimos. Se procurar aí na internet, você vai ver gente cobrando trízimo. Eu não acho legal, não acho. Mas enfim, também você dá se você quiser. Agora, tem uma coisa que eu vi ele falando uma vez que eu concordo. Porque é uma coisa que assim, que eu vi nessa coisa de ser contador, de contabilidade, eu acho que ele tem razão. Que é o seguinte, que às vezes a pessoa que tá assim, que é o pobre, às vezes o pobre está mais perto de ficar rico do que o cara de classe média. Porque o pobre já tem tão pouco a perder que às vezes ele arrisca mais, né? Então, assim, não é muito incomum você ver um cara abrindo um bar, o cara que já não tem nada, abrindo um bar, o cara abre uma barraquinha de pipoca, vai vender pipoca na frente de. Eu conheci um cara, ele fez, ele também é beletrista, né? Eu sou contador e beletrista, contabilista e beletrista. E ele, né, eu conheci ele vendendo cachorro quente. Ele tinha uma barraquinha de cachorro quente. Uma vez a gente estava conversando, ele fazia ali na Lapa. Aí tinha o cachorro quente normal, tinha o cachorro quente da avó, que era com molho de tomate, pimentão, tudo mais, cebola e pimentão. E tinha o cachorro quente que você costuma comer sempre por aí e tal. E a gente conversando, ele falou, né, tô vendo que você tá de mochila e tudo mais. Eu falei, não, tô fazendo letras ali na USP e tudo mais. Ele falou, tá, bacana, não sei o que tem, eu sou de lá também. Aí eu falei, porra, você fez letras também? Ele falou assim, e só que esse negócio não dá dinheiro, não. Esse negócio de estudar, de trabalhar não dá dinheiro, não. Você vê, eu abri a minha primeira barraquinha de cachorro-quente, aí eu tirava na frente, aí ele falou o nome da faculdade que ele tinha conseguido, né? A licença, não sei se você precisa de licença aparentemente, né? E ele começou a vender cachorro quente no lugar e tal. Ele tirava 4, 5 pau por mês. Ele já estava no terceiro. Não é barraquinha, né? É tipo Kombi, né? Ele estava na terceira já. Ele falou, ele falava, não, aí eu fico aqui durante o dia e aí à noite eu, né, vou para tal lugar e às vezes eu deixo o funcionário aqui e vou ver como que tá nas outras duas. Aí ele falou assim que tinha lugar que vendia mais, lugar que vendia menos, mas que ele tirava para ele 12 mil reais por mês, né? Bom, 12 mil reais é um bom dinheiro já, né? Então, então tem isso, né? Então, essa questão de você se arriscar e de você colocar dinheiro do seu bolso e viver com a incerteza de se você vai ter aquele dinheiro
se você vai contar com aquele dinheiro no final do mês, né? E eu estou falando de risco até o momento, né? Então, riscos financeiros, riscos de negócio. Por que eu estou falando isso? Quem já abriu um negócio sabe que é muito mais fácil você tocar um negócio se você conseguir se juntar com outras pessoas. Se você tiver um sócio, se você tiver alguém para vir junto com você nesse sonho que você tem, é mais fácil. Só que você também corre risco quando você abre um negócio com um sócio. Independente dele ser homem, dele ser mulher, né? Então você pensa assim, eu sempre comento isso aqui no canal. O maior sofrimento que eu tive na minha vida, assim, a maior decepção. Sofrimento não, porque sofrimento a gente vê, sofre por um monte de coisa, mas a maior decepção que eu tive na minha vida. E ó, eu já fui traído, já fui o outro, né? Eu já tive muitos relacionamentos, né, com mulheres, já tive um bom tanto de mulher na minha vida. Mas a minha maior decepção não foi com mulher. Não foi com uma mulher. Eu sempre comento isso. Mas sem entrar muito nesse tipo de questão, você ser apunhalado por um amigo, você ser apunhalado por um sócio, você tá sempre sujeito a isso, né? E às vezes machuca muito, mas às vezes machuca até mais do que você, principalmente se você é red pilled, porque se você é um cara red pilled, se você é um cara que já tá sabendo do que tá funcionando, de como as coisas funcionam, se você já sabe da natureza hipergâmica da mulher, aquela estratégia de sempre pular para o galho mais alto, né? Ela sempre vê se tem algum macaquinho no galho mais alto, estender na mão para ver se ela vai para lá. Então, esse tipo de conhecimento, o fato de que as mulheres são mais solipsistas do que o homem no geral, né? Então, toda essa coisa que você sabe, também já é uma... Assim, você já está sabendo que... Você sabe o que esperar, você sabe quais são... Você já está melhor, mais ciente de quais são os problemas que a mulher tem. E o homem também tem. Eu sempre falo isso, pera aí. A gente fala que as mulheres são hipergâmicas, mas a gente também sabe que o homem é poligâmico, não é essa ideia? O homem, ele tem uma propensão, também tem sua propensão à promiscuidade, mas por outra via, né? E, no entanto, isso não quer dizer que você seja um homem infiel. Você pode ser um homem extremamente fiel, ainda que todos os cientistas te digam que instintivamente você deveria estar querendo passar, assim, comer todas as mulheres que te cumprimentam na rua, né? Só que você sabe que não é assim. Você sabe que você é um ser humano pensante e que às vezes você não vai, assim, você não segue essa predileção, esse instinto, né? Você tem um extremo controle sobre esse instinto, né? Então, da mesma maneira, eu falo sempre das mulheres. E aí também vem às vezes apareceram mulheres aqui, algumas gurias, para falar, essa história de da mulher, você pegar a mulher virgem, certeza de que você vai ser corno, porque a mulher vai sentir essa menina que é novinha, ela vai ficar com curiosidade de experimentar outro homem e tudo mais, então você vai ser corno. Eu falo, olha, primeiro que as estatísticas são muito claras com relação a isso, tá? As estatísticas, e como que elas são levantadas? As pesquisas, elas são feitas de maneira muito séria e há muito tempo. Então, geralmente, primeiro que, eu sempre falo, a pessoa quando vai fazer essa pesquisa, ao contrário das suas amigas, ao contrário das pessoas que estão conversando com você, elas têm mais de um incentivo para dizer a verdade nessas pesquisas. Algumas dessas pesquisas são feitas, inclusive, com aparelho com um detector de mentira, né? Eu comentei no meu último vídeo, aí assisti lá. Mas eu dei alguns exemplos de como são conduzidas algumas dessas pesquisas, pelo menos algumas que eu vi, né? E então existe os dados são muito claros. Quanto menor o número de parceiros sexuais a mulher teve antes do casamento, menores as chances dela pedir divórcio, né? Então, quer dizer, quer dizer que assim, porcentagem é aquela história. Você pode sempre dar o azar
vamos supor, 99% das mulheres que se casam virgem permanecem com um único parceiro até, é, até, até o fim da vida sem nunca trair. Aí você vira e fala, mas se é 99%, tem 1% que não é, você pode cair nesse 1%, vai ser muito triste para você. E o mesmo digo também, você vê naquela estatística que mulheres que tiveram mais de 15 parceiros sexuais, assim, a chance de um divórcio acontecer é muito grande. É muito provável. Mas isso quer dizer, vamos lá, eu não lembro qual é exatamente, a quanto está esse número agora, mas em alguns lugares no mundo certamente passa de 60% a 70%. Então, você pega e fala, bom, peraí, então existem uns 30% que permanecem ali dentro do casamento, né? Então, então tem esses números, né? A mesma coisa eu falo, a gente fala da Espanha. Então, eu vivo falando da Espanha agora porque a Espanha, 67% dos casamentos lá terminam em divórcio. 67% é muita coisa. A Alemanha, 50%. Inglaterra também, nessa faixa. Todos os países europeus nessa faixa. Os Estados Unidos mesmo também, na faixa dos 50%. Quer dizer que ainda tem um outro 50% que permanece junto. Aqui no Brasil, os números são muito melhores do que os números europeus. Sempre também comento isso, que tem ano aí que dá uma taxa de 33% houve para o número de casamentos realizados, 33% de divórcio. Mas quando você pega no longo prazo, e você estende o período, você faz as contas do período estendido, você descobre que aqui no Brasil o número de casais que se divorciam é em torno de 22%, vamos colocar de 20 a 25%, porque esse número é estatístico, então sempre pode ter alguma coisa ali que esteja distorcendo, né? Mas os números eles estão sempre nessa faixa, né? Varia de ano a ano, né? Então, a gente pode estabelecer que vai de 20 a 25% há uma taxa de divórcio, né? Ou seja, se você se casar hoje, você pode esperar que existe, assim, de cada 10 casais, você pode esperar que entre 7 e 8 permanecerão casados e 2, 3 casais vão se divorciar, né? Se mantiverem os números atuais, né? Como essa geração está um pouco mais estragada, essa que está vindo agora, porque as mulheres tiveram incentivo do pior lugar possível, que era dos parentes, às vezes da mãe e tudo mais, para ter um número grande de parceiros, né, com uma ideia falsa, falsa ideia de liberdade, então talvez esse número piore. A tendência é de fato piorar. Eu acho que a gente vai chegar aqui no Brasil, se não houver nada aqui, se não se reverterem essa tendência não for revertida, que o número de divórcios atinja realmente padrões ou pelo menos ou norte-americanos ou eventualmente até europeus. É possível que isso aconteça em 10, 15, 20 anos. Agora, tá em tempo de nós temos a sorte de estarmos recebendo essas informações que nós temos agora, quando uma oportunidade que os europeus não tiveram, né? Você vê que as gerações um exemplo muito claro: as meninas na Suécia com menos de 20 anos, elas já são mais conservadoras do que as mães. Quando você faz, né, as pesquisas lá, e é uma tendência, ou seja, é uma tendência ou seja, elas estão observando o que está acontecendo à volta delas, e não importa se a mãe fica falando, né? Se a mãe fica falando, eu sou muito feliz, depois que eu me divorciei, o mundo é uma maravilha. A filha que é mais, ela tá observando, ela vê, ela sabe os momentos de solidão que a mãe passa, ela sabe as tristezas que a mãe tem, as mágoas que a mãe tem, né? Ela às vezes percebe, olha, se ela tivesse oportunidade, ela voltaria para o marido, porque também mais um dado estatístico que vem dos Estados Unidos e da Europa, e aqui no Brasil nós não temos esses dados,
Mas até é compreensível, o número de divórcios não é tão grande assim. Né? Então, os números aqui são muito locais também, varia muito de região para região. Enfim, mas aquela ideia de que a maior parte, uma boa parte das mulheres, depois de homens e mulheres, aliás, mas das mulheres específicas com um número maior, depois de 5 anos, quando perguntadas, elas se arrependeram. Elas não dizem que se arrependeram. Elas dizem que elas voltariam para o marido. Então, aquela ideia de que elas não vão dizer que elas estão arrependidas. Mas se o marido, de repente, chegasse e fizesse né, retomasse, fizesse algum investimento ali, talvez ele conseguisse a esposa de volta. Também tem um outro dado que é o fato de que as mulheres se dizem infelizes quanto as mulheres, especialmente as solteiras, quanto as solteiras as desquitadas, né? Elas vão se dizendo cada vez mais infelizes conforme os anos vão passando, né? E os homens não, né? Então, os homens, a taxa de felicidade e infelicidade dos homens, ela é até engraçado, porque ela não é muito alta mesmo. Mas ela permanece meio que estável ao longo do tempo, né? Ela nem cai nem sobe. Então tem isso também. Então é claro que por isso que eu sempre falo, sempre repito para os meus amigos divorciados que estão passando por um divórcio agora, aguenta, segura a periquita aí, certo? Segura a peteca, né? Porque eu sei que por mais que seja dolorido agora, por mais que você fique inconformado com as injustiças que estejam ali acontecendo, a chance de você se erguer em 10 anos, 15 anos, se você tiver a cabeça no lugar, é muito grande. Tudo isso dito, existem vantagens em permanecer casado? Existem. Não só vantagens espirituais, como principalmente para quem é católico, como eu. Aliás, os católicos praticantes, o número de pessoas que permanecem no casamento é bem alto, né? Já o número de católicos não praticantes é muito ruim. Então você vê a diferença de países como a Colômbia, o Chile, o México e a Espanha. A Espanha, que é um país de católicos não praticantes e com catolicismo já completamente dobrado ao Estado, e assim, a cultura já não é uma cultura católica, né? É um catolicismo velado, assim, sabe? Então, quando você vai ver nesses países mais católicos cujo número de católicos praticantes é maior, que preservam um pouco mais ritos um pouco mais tradicionais, a tendência é ficarem casados por mais tempo. Então você vai ver que vai variar muito de grupo para grupo esse tipo de estatística, mas além dessas de questões espirituais, seja você evangélico, espírita, católico, o que quer que você queira dizer, e todas as religiões têm alguma forma de complementariedade do feminino com o masculino, mas enfim, isso não vem ao caso. Mas ainda que você não siga por essa linha de raciocínio, mesmo economicamente, tem vantagens em permanecer casado. E isso dói às vezes para o homem também, porque às vezes você vê notícias de mulheres que estão jogando no lixo assim uma vida de 30, 40 anos, né? De 20 anos, assim, um patrimônio construído ao longo de 20 anos, né? Uma vida e financeiramente, mulheres que estão jogando no lixo o patrimônio da família, né? Para ficar com um Zé Ruela aí, um menino do Rio qualquer aí, entendeu? Se arriscam, é aquela história, né? De você, da mulher ir buscar porque é a viúva de alfa, né? Aquela coisa que ela experimentou antes de casar ou antes de conhecer o cara, o beta provedor e tal. E aí ela quer ficar, ela quer experimentar aquilo de novo. Se você procura aí na internet, você com certeza vai achar gente dessa da comunidade masculinista, ou da machosfera, manosfera e tudo mais, falando sobre isso. Né? Em inglês tem muita coisa, com certeza. Você coloca lá
como que é? Alpha Widow, né? Ou seja, viúva de alfa, que aí você vai entender do que eu estou falando. Mas isso existe, infelizmente, né? Mas se você consegue uma pessoa íntegra que fique casada com você até o final da vida, é bom para você, inclusive financeiramente. Também vale ressaltar que as pessoas casadas no decorrer de 20, 30 anos, elas se mantêm mais satisfeitas sexualmente. Então, quando você vai perguntar, as pessoas casadas são mais satisfeitas sexualmente do que as não casadas. Também se dizem mais felizes. E também vivem mais tempo. Então, assim, tem vantagens. Mas os riscos agora são mais altos. Os riscos na época do meu avô, eles eram menores. Os riscos na época do meu pai, eles já eram tanto maiores. Hoje em dia, o risco é muito alto. Mas, então, é aquela história de análise de risco. Então, quando você vai fazer, conhece uma guria e tudo mais, você tem que fazer essa análise de risco. Vale a pena ficar longe e distante e nunca chegar perto dela e nunca firmar relacionamento e não devo nem ficar junto na mesma sala que ela porque ela é louca e ela pode ou eu não sei o suficiente sobre ela, ela pode ser louca, ela pode me acusar de coisas que eu não fiz, não tem nenhuma câmera aqui, então não passa do portão para dentro se não tiverem outras mulheres aqui, né? Então, existe isso? Existem essas gurias? Existem, então você tem que fazer essa análise de risco. Existem agora, vão existir aquelas gurias que têm um pensamento para frentex mas que são assim que são confiáveis o suficiente para que você tenha uma noite, passe uma noite com elas. Existem aquelas gurias que estão procurando sexo ah, por qualquer motivo, às escondidas do restante da sociedade, e se você der segurança para ela, de repente, existem essas aí. Você deve fazer isso ou não? Aí você tem que fazer uma análise de risco. Existem aquelas gurias que você pode, em que você pode pensar em investir num relacionamento, também existem. Então, e esse é o meu ponto, na verdade. É isso que me distancia, que me diferencia dos MGTOWs. E é isso que eu espero que os MGTOWs entendam. Que os MGTOWs, principalmente esse MGTOW mais sanguíneo, esse MGTOW que vem aqui e chega a me insultar, ou aquele. Eu sempre comento isso. Bom, a guria chega pra você e fala assim: bom, não, você conhece a guria, qualquer que seja o lugar. Ah, não, nunca namorei, tudo mais. Ó, tá. Aí você consegue um pouco de intimidade e tudo mais. Ela fala pra você: ah, não, eu sou virgem. O ímã tá intacto aqui. Tá bom, beleza. Aí você vira e fala: ah, tá bom, legal, bacana. Ah, não, é porque eu sonho em casar virgem e quero ficar a minha vida inteira com meu marido. Vou. Se ele quiser que eu fique. Desculpa aí que eu tô ouvindo. Ah, vizinhos. Mas, desculpa onde eu tava. Tá. Guarda noturna. Tá, então. Onde eu tava? Então, vai ter essa guria. Ela vai chegar pra você e vai falar tudo isso. Ela fala: não, e se o meu marido quiser que eu fique em casa, se ele puder me dar essa oportunidade de ficar em casa, né? Sem. E cuidando dos filhos, se ele quiser, se ele assim o quiser, eu tô disposta. Mas se ele precisar de ajuda, eu vou ajudar. Se tiver que trabalhar, eu vou trabalhar. Se eu quero formar uma parceria que dure a vida inteira, eu tenho plena consciência. E aí você ouve tudo isso, aí você vai virar pra ela, aí você pega pra ela e fala assim: porra, meu, você é mó conservadia. Isso é difícil pra mim, cara. Ah, você é mentirosa. Você não é, isso não existe. É assim que você vai falar com a guria? É assim que você parte desse princípio, assim? Então, existem as falsas conservadoras, existem, mas na maior parte das vezes você consegue descobrir, é fácil. Eu sempre comento da Rafaela Avena. A Rafaela Avena, ela pode ser uma boa pessoa,
pode ser de direita, ela pode ser... Agora, conservadora tradicionalista, que ela não é, entendeu? Obviamente, você vê pela forma como se veste, você vê pelas tatuagens que tem, você vê pelo fato dela ter 37 anos e não ter casado, não ter filho, não tem nada. Bom, ela pode ser, ela está idealizando, ela já falou em vídeos dela que ela privilegiou a carreira, de certa maneira, porque conseguiu fez lá um projeto que deu certo e tudo mais. E, seja como for, não é o que eu considero uma pessoa conservadora. Quer dizer, pode defender os ideais conservadores e não ser conservador, não viver uma vida conservadora, né? O Miles e a Anópolis é um exemplo desse, mas na vida dela ela com certeza não é. Então existe isso também, mas você tem que fazer uma análise de risco, né? Bom, o vídeo está com meia hora aqui, o que eu queria dizer é isso. Então, essa é a diferença, é isso que me diferencia. É aquela história. Existe risco quando você vai pular de um bungee jump? Por exemplo, eu adoro a região de Brotas, eu adoro Brotas, né? Brotas tem vários esportes radicais que você pode fazer lá, você pode praticar lá. É arriscado você praticar aquilo, qualquer um deles daqueles esportes, né? É arriscado, você corre o risco de morrer, você corre o risco de ter sequelas pro resto da vida. Casamento é a mesma coisa, né? Então, a única coisa que vai diferenciar inclusive vai diferenciar um MGTOW de outro. Agora tem essa ideia, essa coisa de MGTOW Ghost, MGTOW nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 1000, né? Não sei o que. O cara, o eremita que vai viver lá na caverna, não sei. Então, assim, apesar que, olha, eu tenho que comentar isso. Teve o tio MGTOW, eu gosto dele, mas tem algumas coisas que ele fala que não fazem muito sentido. Teve um vídeo que ele se descreveu da seguinte maneira: eu sou um MGTOW Alpha nível Ghost. É uma contradição ambulante, o cara. Como que você pode ser um Alpha nível Ghost? O Alpha é o cara que está no topo da sociedade, aquele cara que os outros caras que estão em volta olham pra ele e falam: porra, eu quero ser esse cara. Esse é o cara que eu quero que esteja me liderando. E que as gurias olham pra ele e falam: porra, não, e tudo mais. E é o cara que está na sociedade. Se você está fora da sociedade, você, por definição, não pode ser um alfa. E qual que é a definição de Ghost do tio MGTOW? Aqui ele deu que o Ghost é um cara que, para todos os efeitos, para a sociedade, ele não existe. Então ele não pode ser alfa. Você não pode ser um alfa nível Ghost. Se você tivesse falado: eu sou um Sigma nível Ghost, eu sou um Delta nível Ghost, tudo bem, mas alfa não dá, cara. Não dá. Mas tudo bem. Feito parênteses aqui, é como... Então o que me diferencia... Eu sempre falo, se você não entende do que eu tô falando, joga poker. Né? Pega aqui, eu sempre tô com essas fichas de poker aqui, porque você investir tem muito disso aqui, né? Você investir tem muito disso aqui, de você, do jogo de poker, né? Então de você avaliar melhor do que o restante do mercado está avaliando naquele momento, certo? Então é assim que você ganha dinheiro, se você quiser viver como um trader, que é uma coisa extremamente difícil. Por isso que a maior parte a maior parte das pessoas não são talhadas para aquilo. Eu mesmo não tenho essa pretensão de ser trader. Eu invisto para longo prazo. Com o pouco com a pouquíssima merreca que eu tenho, mas tudo bem. Mas eu tenho um perfil de uma pessoa que aceita mais riscos, que vai tomar mais riscos. Isso quer dizer que eu vou tomar mais prejuízos na vida. Eu já tomei muitos prejuízos, muitos prejuízos, muitos prejuízos. A primeira vez que eu fiz um negócio e eu tomei prejuízo, eu tinha 10 anos. Eu era o cara que tinha videogame aqui, e eu tinha bastante fitas de videogame, então eu resolvi abrir uma locadora, né? Só que qual que é o problema de abrir uma locadora de games? Na época, nós estamos falando da década de 90, né? Tinha 10 anos. Mas qual que é o problema? O problema é que as locadoras, elas
têm meios para ir atrás da pessoa, né? Elas tinham meios para ir atrás da pessoa, dos coleguinhas. E eu não. Então, onde eu tomei prejuízo? Uma porrada de colegas meus aqui da região onde eu moro, simplesmente nunca mais devolveram as fitas e eu fiquei no prejuízo, né? Então, e aí eu rapidamente parei, porque eu falei, não, eu não posso, eu não quero perder, eu já não tenho lá muitas coisas, não vou ficar sem meu videogame, né? Então, e sem os jogos, sem os meus jogos, né? Que são tão suados aqui, que numa época que não era. Tudo bem, enfim, né, tudo bem porque teve também, sempre tem aquela pessoa boa, né? Eu lembro de um vizinho que pegou e quando viu que eu tava fazendo esse negócio de videogame, ele foi eu tinha na época um Nintendinho. Não é o Super Nintendo, o anterior, o Nintendinho. E aí ele foi e me deu um Mega Drive. Nossa, cara, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz porque era a próxima geração de consoles, eu não tinha. Mas enfim, então eu tenho essa tendência a agir, a tomar riscos. Então é isso. Eu acho que o MGTOW, ele, por observação ou às vezes por questão de personalidade, ele tem uma maior aversão ao risco. Eu tenho uma grande aversão ao risco nessa questão de relacionamentos, tanto que eu tive o meu período de solteirão e eu estabeleci critérios muito objetivos antes de estabelecer um relacionamento, de começar um relacionamento. E o relacionamento que eu tenho há bastante tempo já, e eu estou satisfeito com ele. Eu estou satisfeito com o que eu tenho. Então eu espero de uma vez por todas, com esse vídeo, que você, meu amigo de fé, meu irmão camarada, que é MGTOW, que é um MGTOW mais sanguíneo, que acha que todos os homens que se casam são muito burros e que eles ou aquele cara que vem e pega e fala assim, que eu estou. Teve um que me acusou de estar dando mau conselho aos meus irmãos. Eu falo, não, cara, pelo contrário, eu estou dando conselho mais embasado, melhor embasado do que muita gente por aí, porque eu, pelo menos, eu pego os dados do Brasil para falar do problema. Porque tem um monte de gente aí que está trabalhando com conteúdo de europeu, com conteúdo de americano, e a realidade deles é outra. E nós, no Brasil, nós não temos a mesma taxa de divórcio que os americanos e nem que os europeus. Nós estamos muito melhor do que eles nesse sentido. Aliás, tem muitas coisas que nós estamos melhor do que os europeus e os americanos. É claro que isso não é do interesse. Eu falei no meu último vídeo do reforço negativo da mídia, do reforço negativo na sociedade. Dá mais likes você falar, você ficar puto da vida, você pegar e fazer um vídeo descendo a lenha em todo mundo. Dá muito mais like. Entendeu? Se eu ficasse numa vitrola negativa aqui, é mais fácil manipular. Você pergunta para qualquer mágico, qualquer ilusionista, qualquer místico, ele vai te dizer isso. Olha, é mais fácil manipular as emoções negativas das pessoas. Raiva, medo, né? É a forma mais fácil de você conseguir like. É você pegar e dar o reforço negativo. O reforço negativo é muito forte. É por isso que você tem programas na TV como o da Atena, como esse Cidade Alerta e esses jornais locais, e eles batem tanto, eles te mostram, às vezes, eu já fiz conta aqui, eles chegam a bater, a cobrir 50% dos homicídios aqui da capital do estado de São Paulo, porque se nós temos, faz as contas, se nós temos aqui 4 mil, no estado de São Paulo, 4 mil homicídios, 4 ou 5 mil homicídios por ano, e você tem lá o jornal cobrindo 5, 6, 7, 8, 9, 10 homicídios por dia. Faz as contas no final do ano, quanto que dá isso aí? É uma porcentagem muito grande que eles conseguem cobrir dos homicídios, né? Então, existe essa questão do reforço negativo. Então, o que eu tento fazer aqui é fazer com que aquela história da sociedade manter
uma chama acesa e manter um canal de diálogo com o outro lado, né? É só você evitar aquilo que eu falo. Se uma guria chega pra você e fala assim, você tem razão, eu concordo com você, né? Eu tô aqui do seu lado. Você não pode chegar pra essa guria e falar, você é uma conservadinha. Quando ela vira e fala, não, mas eu tô do seu lado. Não, eu não quero saber de você, você vai pra puta que pariu que você é uma conservadia. Não devia ter falado isso. YouTube. Bom, meus vídeos não são monetizados, então, enfim, só. Eu vou ver se eu coloco um tu nesse xingamento. Mas, bom, enfim, já deu meu tanto aqui e eu vou ficando por aqui. Então, curta o vídeo, inscreva-se no canal, assina o tal do sininho, né? E deixa o seu comentário aí, pode descer a linha, já disse, eu aguento, pode falar. Eu já, eu só garanto pra você que se eu achar muito carregado de negatividade, se você achar que tá muito ruim, eu vou deletar, mas pode comentar aí, com certeza eu vou ler. Com certeza não, mas se aparecer a notificação pra mim, com certeza eu vou ler. Já aconteceu de eu entrar em vídeo e não tá lá, e eu falo, pô, eu não lembro de ter recebido essa notificação desse comentário, mas faz parte. Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.